Queridos irmãos, nós acabamos de ouvir o Evangelho de Mateus, trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus pergunta aos seus apóstolos quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e eles respondem. Alguns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Mas a pergunta que Jesus queria fazer realmente é: e vós quem dizeis que eu sou? Porque o que importa para Jesus não é o que estão dizendo a respeito dele por aí, mas é o que os discípulos, nessa altura aqui da caminhada, já haviam entendido a respeito dele, da sua missão, da sua identidade. Então Jesus já havia ensinado muitas coisas, já havia feito muitos milagres, já havia dado muitos sinais para que eles crescem nele. Nós sabemos que crer em Cristo é condição para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus se importa com a fé dos apóstolos, porque ele se importa com a salvação deles. Como se importa com a salvação de qualquer um de nós, de todos os homens. Mas eles seriam aqueles que iriam divulgar, difundir a fé por todo o mundo. Então era importante saber: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber o que nós pensamos a respeito dele, o que nós dizemos dele, o que nós, como nós cremos, ou o que nós cremos a respeito dele. Então, Simão Pedro toma a frente e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma resposta correta, mas ainda incompleta. E por isso, depois de elogiar profusamente Pedro, um elogio assim, que nós não vemos com tanta facilidade na Sagrada Escritura. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Depois de dar as chaves do reino de Deus para Pedro: tudo o que tu ligares será ligado, tudo o que tu desligares será desligado. Depois de instituí-lo como pedra da igreja: você é a pedra sobre a qual eu vou construir a minha igreja. E aqui um parênteses: sempre que a gente chega nesse evangelho, nós não podemos perder a oportunidade de dizer: Jesus quis uma igreja, Jesus desejou uma igreja, e Jesus fundou uma igreja. Então essa história de que Jesus não quis igreja, não fundou igreja, de que Jesus, na verdade, queria deixar apenas uma fé, uma coisa assim um pouco abstrata e aleatória, intimista e sei lá mais o que, tudo isso é mentira. Não foi Constantino que fundou a nossa igreja, foi Jesus. Jesus quis uma igreja e fundou uma igreja. Isso faz toda a diferença, porque se ele quis uma igreja, e se ele fundou uma igreja, e se, como Pedro acabou de professar na sua fé, Jesus é Deus, é o Filho do Deus vivo, então nós não precisamos duvidar de que esta é a igreja verdadeira. Nós não podemos, de maneira alguma, falar o contrário, de que todas as igrejas são verdadeiras. Porque se todas as igrejas são verdadeiras, então todos os líderes religiosos que fundaram igrejas são iguais. E Jesus não passa de um igual a Buda, igual a Confúcio, igual a Lutero, igual a sei lá quem. Então, se todas as igrejas são verdadeiras, e todas as igrejas são boas, todos os líderes religiosos que fundaram igrejas são iguais, absolutamente iguais. O que seria um absurdo nós dizermos isso. Jesus não é igual aos outros, porque ele é Deus, a não ser que mais de um Deus tenha se encarnado, o que também seria um absurdo, porque não pode existir mais de um Deus. É irracional.
filosoficamente falando, é impossível a gente admitir algo assim. Então, precisa ficar claro para nós, e eu digo isso também por aqueles que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais. Nós temos que parar com essa história de dizer que tudo é igual, que todas as religiões são boas, que todas são iguais, que a gente, com um argumento de fundo, ou com um pano de fundo, de que nós não podemos ser preconceituosos, que a gente tem que ser tolerante, etc, etc. Claro, uma coisa não exclui a outra. Sermos tolerantes, termos educação, né, e não sermos desrespeitosos com quem pensa diferente, é diferente, totalmente diferente, de você ser assim fingido em relação à sua religião e dizer, não, são todas iguais, só para não ofender ninguém, só para não machucar ninguém. Até porque dizer o que você pensa não necessariamente vai machucar alguém, porque nós não precisamos ser desrespeitosos com ninguém, mas também sejamos honestos com Deus, honestos com a nossa fé. Jesus fundou uma igreja. Então, depois de dizer da sua intenção de fundar uma igreja, a partir dessa fé de Pedro, e a partir de Pedro, que será o primeiro papa da igreja, Jesus, então, nos ensina sobre a sua paixão, anuncia a sua paixão. É preciso que o Filho do homem morra, é preciso que sofra e morra. Jesus diz aqui algo que, no momento, assim como desde o início, né, da caminhada do povo de Deus, desde o início da humanidade, desde o pecado de Adão e Eva, Jesus ensina aqui algo que é rejeitado, que é desprezado, rechaçado pelo ser humano: a cruz, a paixão, o sofrimento, o sacrifício. Nada disso é desejável para o ser humano depois da queda. Mas ele, depois de ensinar tantas coisas, ele conclui, né, ensinando ou completando aquela fé incompleta de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele deveria, se ele soubesse, dizer: aquele que veio para dar a vida por todos nós, que vai morrer, mas vai ressuscitar. Então faltava ainda, né, essa parte da fé, e por isso ela é incompleta. Jesus diz, mas como sempre, na moda do momento, e desde o paraíso, depois da queda, o homem, o Pedro, rejeita esta proposta, rejeita esse ensinamento, rejeita esta realidade. Isso não vai acontecer. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Quase bateu na madeira, né? Vira esta boca para lá. Bate na madeira. O Senhor não vai sofrer. Deus não vai permitir que o Senhor sofra. E Pedro, que havia professado a sua fé, inspirado pelo Pai, agora inspirado pelo demônio, por Satanás, rejeita a fé. Primeiro ele professa a fé, uma fé verdadeira, embora incompleta, mas agora rejeita a fé. Deus o livre. Isso não vai te acontecer. O Senhor não vai sofrer. Porque também eu não quero sofrer. Porque ninguém aqui quer sofrer. Porque afinal de contas o ser humano não quer saber de sofrimento, de sacrifício, porque nós somos egoístas. Porque nós somos amarrados à nossa própria vida. Nós gostamos da nossa vida, nós somos apegados à nossa vida, nós somos apegados ao prazer, aquilo que traz conforto e prazer. Então Deus o livre que isso te aconteça, porque isso não vai acontecer conosco também, com ninguém de nós. E Jesus então repreende Pedro, ele que acabara de elogiar Pedro, com os elogios mais bonitos da Sagrada Escritura, agora chama a atenção de Pedro. Diz para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem.
É satânico fugir da cruz. É satânico buscar um Jesus sem cruz. É satânico buscar uma fé que só traz conforto e prazer. Tudo isso é satânico. Por isso, quando nós começamos a murmurar, como fizeram o povo lá na primeira leitura, a murmurar, quando nós começamos a murmurar por causa do sofrimento, por causa das dificuldades que nós passamos em casa, no trabalho, na igreja, nas pastorais, na vida, inclusive na vida interior, de sentimentos, emoções, etc., nós precisamos logo pensar nessa palavra, nessa passagem, e dizer também, com essa mesma autoridade de Cristo: vai para longe de mim, Satanás. Isso não é pensamento de Deus. Vai para longe de mim, Satanás. Não é assim que Deus pensa e não é assim que eu quero pensar, porque Jesus nos ensina a abraçar a cruz com alegria. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, tem alguma coisa hoje te incomodando, que chama a murmuração, humanamente falando, e mais ainda, espiritualmente falando? Cuidado, a murmuração é do espírito das trevas. A murmuração não é uma mera realidade humana somente, porque o ser humano ele murmura: ah, mas isso é humano, mas eu sou humano, padre, eu sou gente, eu sou de carne e osso. Às vezes a gente argumenta isso. Desculpa, eu já estou terminando. Às vezes a gente argumenta isso: não, eu sou de carne e osso, eu sou ser humano. Ou seja, é natural murmurar, é natural reclamar, é natural fugir da cruz. Bom, não é tão natural. Parece que não é tão humano assim somente, mas é também diabólico. É diabólico. Então, se tem alguma coisa que está chamando a murmuração, diga: vai para longe de mim, Satanás. Ou seja, a murmuração, a reclamação, esta mania de fugir da cruz, essa mania de não querer se dar, não querer se entregar, não querer renunciar, não querer se oferecer em sacrifício, como Cristo se oferece por nós todos. Vamos pedir essa graça ao Senhor. No momento aqui da oração eucarística, onde acontece a atualização do único e eterno sacrifício de Jesus na cruz, a realização desta promessa que Jesus faz no Evangelho: Filho do homem vai se entregar, vai morrer, mas vai ressuscitar. Acontece em cada altar da Santa Missa. Nesse momento, coloque diante do altar do Senhor, para que o sacrifício de Cristo queime toda e qualquer murmuração, toda e qualquer contrariedade em relação à cruz que nós estejamos passando. Coloque diante do altar do Senhor e ao mesmo tempo ofereça o seu sacrifício, sua entrega, a sua cruz, a cruz de Cristo, para que, unido à cruz de Cristo, a sua vida torne-se também motivo de salvação e motivo de alegria para Jesus. Aquela mesma alegria que nós vemos no início do Evangelho. Ele se alegra quando Pedro está em sintonia com o Pai. Então estejamos em sintonia com Jesus no altar, colocando a nossa vida, unindo os nossos sofrimentos, os nossos sacrifícios ao sacrifício de Jesus, para que eles se tornem também salvíficos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.